eu vou falar um pouco da assistência de enfermagem a pacientes com as úlceras venosas. Eu começo falando um pouquinho das úlceras venosas. As úlceras venosas, elas são consideradas as lesões crônicas porque elas demoram a cicatrizar e elas são consideradas um grande problema de saúde pública porque elas são responsáveis pelos índices significativos de morbidade e mortalidade. Morbidade porque elas deixam os pacientes, né, doentes muito tempo. Então, são lesões que permanecem muito tempo instaladas. A mortalidade, ela só acontece se o paciente tem algum problema, por exemplo, uma infecção, por exemplo, naquela lesão, né? E aí ela é um fator de risco agravante. Elas causam um grande problema de impacto econômico, tanto para o paciente, tanto para a sociedade, quanto para, por exemplo, o SUS e para a economia, né? Então, o paciente, por exemplo, ele acaba tendo que comprar o produto para cicatrização, como a gaze, a atadura e o produto, porque muitas vezes o SUS não vai conseguir subsidiar isso, ou ele compra, o paciente ele acaba comprando aquilo que o SUS não compra na sua totalidade. Então, por exemplo, ele vai na unidade básica de saúde e o SUS oferece a atadura e a gaze, e aí o paciente acaba comprando o que falta, né? O SUS acaba fazendo, né, o curativo e pagando a consulta médica, a consulta da enfermagem e as trocas de curativo por 10, 15 anos. Então, tem paciente que não tem uma cicatrização. Então, você coloca na ponta do lápis por 15 anos, aquele paciente vai todos os dias na unidade de saúde da família, gasta 10 gases, soro fisiológico, atadura, etc. Então, quanto que isso vai impactar por 15 anos o SUS, né? Porque não é igual uma vacina, por exemplo, que você aplica uma dose, que ele vai voltar um ano depois para aplicar mais uma dose. Então, ele vai todos os dias fazer a troca daquele curativo, né? Então, tem impacto para o SUS, tem impacto para o paciente, que acaba, quando ele não usa o SUS, ele acaba comprando o material, ou quando o SUS faz o curativo, ele tem que comprar no final de semana, ou quando o SUS oferece, ele tem que, por exemplo, comprar aquele material extra para completar o tratamento. E pela sociedade, que muitas vezes ele acaba tendo que sair do emprego para poder... ele acaba tendo que sair do emprego, a família fica muitas vezes tendo que fazer vaquinha para poder manter o paciente desempregado em casa, ou então também você tira do mercado de trabalho pessoas que deveriam estar ali trabalhando, né? Então tem impacto também dentro da parte da aposentadoria antes da época de aposentar, né? Que aí você tem pessoas que deveriam estar contribuindo para a aposentadoria, vai estar aposentando antes do tempo de contribuição. E outra coisa, e essas lesões, como eu já falei para vocês no início da apresentação, elas vão corresponder entre 80% e 90% de todas as lesões encontradas nos membros inferiores. Então, são lesões muito comuns dentro da nossa sociedade e no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, sendo que essas lesões elas vão afetar de 1 a 2% de toda a população mundial, e elas são mais incidentes a pessoas de 65 anos. Porém, nós temos pessoas que estão na época, que estão, no caso, atuando dentro do mercado de trabalho e que essas lesões estão acontecendo, né, são incidentes nessas pessoas que estão dentro do mercado de trabalho. Por quê? São lesões que são decorrentes de lesões ocupacionais, porque o paciente ele fica mais tempo em pé ou muito tempo sentada. Então, o paciente tem um fator de risco, que eu vou falar para vocês depois, que é um fator de risco genético, ele fuma, ou é mulher, e etc. E ele tem um trabalho, uma rotina de trabalho, que ele fica muito tempo em pé e muito tempo sentado.
Então, isso são fatores que vão agregar ainda mais, ele tendo idade menor que 65 anos, ele pode ter chance de ter essa lesão. As pesquisas que eu fiz, tanto no mestrado e no doutorado, eu tive pacientes com idade de entre 40 e 50 anos com lesões venosas, e eram homens. Então, está tendo uma reversão, né, dessa idade, porque antes era muita mulher e pessoas acima de 65 anos. Então, eu tive pacientes homens e com idades abaixo de 65 anos, entre 40 e 50 anos, que estavam trabalhando e que deixaram um trabalho de carteira assinada, estavam trabalhando de forma informal. Não conseguiam mais arrumar um emprego por conta da lesão, tá? A úlcera venosa, ela geralmente apresenta características bem definidas, né? Então, elas são lesões de muito tempo. A localização, ela fica perto ali do malelo lateral ou medial. E o tecido presente no leito é um tecido muito vermelho, ele é um tecido muito granulado e as bordas são irregulares. Depois eu vou falar um pouco o porquê desse tecido de granulação. E aqui eu mostro para vocês a questão, né, que eu coloco a úlcera como a ponta da pirâmide, né, como se fosse a ponta do iceberg, aquilo que a gente consegue ver no final. Mas antes da úlcera aparecer, acontece alterações dentro, né, do nosso organismo da pessoa, dentro do membro inferior do paciente, em decorrência da insuficiência venosa crônica. O que a gente enxerga é a úlcera venosa, mas o que acontece dentro do organismo do paciente é decorrente da insuficiência venosa crônica. A insuficiência venosa crônica é o fator, é o que causa a úlcera venosa. Todo paciente que tem úlcera venosa, ele iniciou uma insuficiência venosa a nível, né, da parede da válvula venosa. E ali teve uma hipertensão venosa que causou uma hipóxia no tecido. Acontecendo uma hipóxia no tecido, aconteceu as alterações dos membros inferiores. Essas alterações dos membros inferiores é o que a gente já consegue visualizar na nossa perna. Aí já acontece as varizes, as pequenas veias, o escurecimento da nossa perna, a mudança da panturrilha, que a panturrilha começa a ficar parecendo uma garrafa de champanhe invertida. Nós já percebemos o edema, o paciente já relata dor, já acontece um escurecimento da perna, a lipodermatosclerose, o eczema venoso. Acontece tanta coisa, só que o paciente muitas vezes só vai procurar o serviço de saúde quando a úlcera já abriu, né? Que é a última coisa que aponta do iceberg. Então, assim, as alterações que acontecem antes já são fatores de classificação do nível da insuficiência venosa crônica, que já está acontecendo uma insuficiência daquela veia de trazer o sangue, né, que desceu do coração de volta para ele. Porque todo o sangue desce, mas precisa voltar para o coração. Então, o corpo já está dando sinal que aquela veia está sendo o quê? Insuficiente. E aqui para vocês verem que uma veia normal, ela tem válvulas, e essas válvulas, quando a veia ela sofre uma insuficiência, ela está insuficiente, né? Ela tem, né, a capacidade de fechar de forma errada, né? E aí o sangue que é ejetado de volta para o coração, ele não consegue ser o quê? Retornado. E aí ele continua estagnado no membro inferior. Por isso que fica aquele edema, aquele inchaço e aquela dor nos membros inferiores. E aí o paciente chega em casa, coloca o pé para cima e aí tem um alívio, porque pela lei da gravidade, você joga, ao elevar o pé para cima, você está devolvendo o sangue que estava lá de volta para o coração pela gravidade. Por isso que quando chega em casa,
coloca os pés para cima, melhora o edema. Porque você, pela gravidade, está fazendo o que aquelas veias estão incompetentes a fazer o trabalho dela. E aí, o que eu preciso fazer como enfermeiro? Um exame clínico, um histórico de enfermagem bem feito. Isso é processo de enfermagem. O processo de enfermagem, ele entra em todas as consultas, independente de ser consulta dermatológica, consulta na área da estética, consulta na área da obstetrícia, todas as áreas. Eu preciso saber, né, qual é o histórico desse paciente. É obeso? Não. Fazer a medição da circunferência abdominal, né, fazer todas as medições da panturrilha, inclusive, né, avaliar tudo, né, a lesão, se tem lesão ou se não tem, se aquela lesão já cicatrizou, se ela já abriu, se quantas vezes foi, se já tem uma celulite junto, porque a celulite é uma inflamação, tem uma que é pior, né, a pele está ressecada, a panturrilha está endurecida. Panturrilha endurecida pode ser uma trombose, que é um outro fator que vai piorar, que vai aumentar o risco desse paciente. Varizes, já tá. Como essas varizes, o calibre, a gente precisa de uma fita métrica no bolso, material de trabalho. Prurido, porque o prurido, se o paciente ainda não tem lesão, ele tá com prurido, o prurido vai ser uma porta de entrada para abrir uma lesão, né? Obesidade, número de gestações, ele tem doença falciforme, é um outro fator de risco para lesão. Trombose venosa, ele tem histórico de cirurgia, ele fuma, né? Tudo isso aqui eu fiz um apanhado principal do que vocês precisam avaliar nesse paciente. Condição da pele, outra coisa super importante que eu vejo, né, que percebo que as pessoas não fazem, é a avaliação da mobilidade funcional do tornozelo e da panturrilha. Eu preciso muito que esse tornozelo e que essa panturrilha funcione muito, porque eu preciso que essa panturrilha ejete o sangue, que ela trabalhe muito para que o sangue possa retornar de volta para o coração, porque a contração da panturrilha é muito importante, a gente precisa trabalhar a panturrilha. E o tornozelo, ele é importante para que o paciente possa se movimentar e andar. Por quê? Atividade física de caminhadas vai ser um exercício que eu vou orientar esse paciente a fazer dentro de casa e fazer a movimentação de, por exemplo, ele vai subir num degrau da escada e vai fazer isso, aquele exercício de subir num degrau e fazer subir e descer somente com os pés, para ele forçar a panturrilha a ejetar o sangue. E o tornozelo, ele vai precisar fazer movimentos de rotação quando ele estiver sentado em casa, porque a gente vai precisar orientar. Não estou falando que a gente vai fazer o trabalho do fisioterapeuta, nem nada, que a gente vai colocar como enfermeiro, está assumindo a fisioterapia. Não, a gente precisa orientar. Exercícios simples para o paciente fazer em casa, para que nós possamos trabalhar para ganhar força de panturrilha e de tornozelo, para que esse paciente consiga andar e até, que eu vou falar um pouco mais para frente, ele consiga ficar com a terapia compressiva, tá? Guarde essa palavra terapia compressiva, porque muitos pacientes, eles apresentam lesões perto do tornozelo ali, né, que é a região ali do maléolo, e eles ficam com contratura, porque a cicatriz, elas acabam sendo cicatriz hipertrófica, enfim, e aí eles perdem a movimentação do tornozelo. E muitos usam também, gente, sandália, chinelo, e eles ficam arrastando o chinelo e eles perdem a movimentação de andar. Eles acabam
arrastando, tá? Então, assim, a gente precisa também orientar o nosso paciente a usar um calçado adequado. E chinelo não é um sapato adequado para um paciente que vai utilizar uma terapia compressiva, tá? Então, isso é super importante. Edema, alterações tróficas como eczema, que é importante. Presença de lesões, outra coisa importante, pulso, tá? O pulso é um fator também que vocês vão precisar procurar para poder desmistificar se aquela lesão é uma lesão que tem características arteriais ou não. E o relato de dor, né? A dor é uma dor que o paciente consegue realizar as atividades de vida diária. Ele vai relatar para o enfermeiro que ele, muitas vezes, ele usa um analgésico de rotina, mas não é uma dor que ele precisa utilizar o opioide, o uso de um medicamento antidepressivo, nada. Ele consegue ir ao supermercado, ele consegue, quando ele pode, ele coloca um pezinho para cima, dá uma melhorada. É uma dor que ele consegue conviver. Não é tanto que ele tem 10 anos, 5 anos de ferida. Existe a classificação do CEAP, né, que determina a gravidade da insuficiência venosa. Ela é classificada, né, de 0 a 6, onde a gente tem a classificação clinical, a etiologia, a anatomia e a fisiopatologia. A gente vai classificando, dando nota, né, e a gente tem de acordo com os sinais clínicos visíveis. Lembra que eu falei lá atrás, né, que a gente tem, né, os sinais clínicos aparecendo na pele do paciente, sendo que ele só, no caso, se manifesta quando a lesão realmente aparece. Então, a lesão é a última complicação da insuficiência venosa crônica, mas existem complicações visíveis na pele que vão sendo a piora, né? Que seriam, por exemplo, as veias reticulares, ou as telangiectasias, as veias mais varicosas, o edema, a lipodermatosclerose, a hiperpigmentação, esse escurecimento, o edema, e quando a lesão já cicatrizou e fechou, por isso que o histórico é importante, e a lesão clássica, né, que é essa aqui, que é bastante granulada, ela pode ter um ponto de desvitalização, mas é uma lesão bem granulada. Ela é bastante irrigada, ela tem bastante exudato, grande porque o sangue desce e as veias elas têm uma dificuldade de retornar o sangue de volta para o coração, porque as válvulas das veias elas se fecham de forma errada, né? Ou elas não se fecham, ou elas não se fecham de forma organizada. É necessário a gente fazer o índice tornozelo-braço para excluir a doença arterial. Além de excluir a doença arterial utilizando o ITB, tem outras regrinhas que a gente pode utilizar também, avaliando a lesão em si, avaliando o histórico do paciente, perguntando ao paciente sobre a dor, porque a dor, né, tem coisas, né, algumas características, enfim, mas assim, o ITB ele é muito importante para você fechar o diagnóstico, tá? É um teste de triagem vascular não invasivo, que você identifica doença arterial periférica, você usa, né, o manguito da abraçadeira do aparelho, né, de aferir pressão, o esfigmomanômetro, e você usa o Doppler com uma caneta, e aí você avalia a pressão sistólica, a maior pressão arterial sistólica de uma artéria próxima à ferida, aqui foi a tibial posterior, e aí você afere a pressão arterial, o valor maior da pressão arterial sistólica do braço, que foi aqui a artéria braquial.
E aí supõe que a pressão arterial sistólica máxima no braço deu 100, e aqui a pressão maior sistólica da perna, né, da tibial foi 100. 100 dividido por 100 dá 1. 1 é maior que 0,8. Então, quer dizer que o comprometimento aqui não tem a ver com a artéria, que não tem artéria obstruída. Então, além da parte clínica que eu preciso avaliar, o diagnóstico aqui do ITB deu 1. 1 significa que não há comprometimento arterial. Então, se não há comprometimento arterial, eu vou avaliar o paciente também e vou ficar tranquila que eu posso indicar terapia compressiva para o paciente. Porque a gente não indica terapia compressiva quando o paciente tem uma ferida arterial. Tá? A terapia compressiva, ela é padrão ouro. Para melhorar as taxas de cicatrização do paciente e também para diminuir a taxa de recorrência. O que seria isso? Prevenir que a lesão abra novamente. Esse é um guideline WOCN que faz com que vocês podem ver que ajuda, de acordo com a nota a nota que você tem do CEAP, ele te indica qual tipo de terapia que você pode utilizar. O CEAP de 1 a 5, vocês podem utilizar ataduras elásticas ou meia elástica, porque não tem a ferida aberta. Lembra que a lesão aberta é o CEAP 6? Tá? CEAP 6, como eu tenho a ferida aberta, vocês podem utilizar uma terapia compressiva muito comum, muito antiga, porque ela é de 1896. Ela foi criada por um dermatologista, que é o Paul Unna. Esse procedimento ele é utilizado até hoje. Ele é um método eficiente de controle da hipertensão venosa. Ele é importante você fazer a avaliação clínica do paciente, fazer o ITB. O ITB acima de 0,9 você pode utilizar. Ela é assim, né? Ela é branca, ela é uma faixa impregnada de óxido de zinco, onde você pode aplicar diretamente na ferida do paciente. A durabilidade é até 7 dias, mas o enfermeiro ele precisa se atentar e as condições clínicas da ferida e as condições de saúde do paciente, né? Como ela é considerada uma atadura inelástica, para funcionar, né, a bomba da panturrilha, eu preciso que o paciente deambule, né? E lembra que eu falei que eu preciso trabalhar a parte da marcha? Como ela vai ficar endurecida, eu preciso trabalhar a parte da marcha do paciente para que o paciente consiga andar, deambular com essa terapia. Por isso, os exercícios de extensão e rotação da perna têm que ser indicados para que realmente a panturrilha ela faça contração para que o curativo faça o efeito. Já a atadura elástica é uma atadura que você pode aplicar, você faz o curativo inicial, você pode utilizar qualquer produto, alginato de cálcio, hidrogel com alginato, hidrogel, um polímero, carvão, qualquer curativo primário, coloca a atadura de crepom e por cima você utiliza essa atadura elástica, tá? E essa atadura elástica, ela vai ficar durante o dia todo e tirar para dormir. Já a bota, não. A bota vai ficar todo dia durante até 7 dias. O paciente vai ficar, vai dormir, vai tomar banho. Aí tem que proteger do banho, tá? Aí, o que acontece? Esse aqui, não. Ele vai tirar para dormir. Já é uma atadura elástica. A atadura elástica, ela vai se adaptar aos contornos do corpo e o paciente pode ficar o dia todo. E essa aqui pode lavar
tá? Pode lavar, ela dura até 20 lavagens. Essa aqui não, essa aqui tirou até 7 dias, jogou fora e tem que comprar outra, tá? Então, assim, o que vai fazer efeito é a forma da compressão que você faz, né? Então, assim, bota de una, o paciente tem que deambular. A elástica, não. A elástica, o paciente ele não precisa deambular tanto, porque ela faz compressão no repouso. E aí, eu tenho que pensar na clínica do meu paciente para poder saber qual que eu vou indicar. Entendeu? E eu preciso também dos cuidados de enfermagem, as orientações para o paciente que vai receber esse cuidado, né? Então, estimular a deambulação, fazer os exercícios, a meia compressiva, no caso, para prevenção, se o paciente não tem a lesão ou se já cicatrizou, eu vou indicar a meia, orientar sobre a elevação dos membros, evitar período sentado ou em pé, orientar para parar de fumar, para evitar qualquer trauma na perna, porque pode abrir uma lesão. A atividade física é importante, como natação, andar de bicicleta, boa caminhada, evitar saltos altos, evitar obesidade, hidratar essa pele para poder evitar os pruridos, né? Agora, uma outra lesão que, se eu falei que a venosa ela atinge 90%, 80%, 90%, a insuficiência arterial ela atinge praticamente entre 10% a 20% das outras lesões dos membros inferiores. Ela é decorrente da doença periférica arterial, que vai entupir a artéria, tá? Essa aqui o problema é nas artérias, o outro é o problema nas veias. Essa decorrente do colesterol alto, da hipertensão. Esse é um paciente que tem vários problemas de saúde, né? Histórico familiar, ele fuma, ele bebe, ele é sedentário, tem pressão alta, ele tem diabetes, tem vários problemas. O que acontece? É caracterizada pela diminuição gradual do fluxo sanguíneo em razão do estreitamento progressivo das artérias, que vão causar isquemia dos tecidos. Então, para vocês verem que é uma placa de gordura que vai entupindo essa artéria ao longo do tempo e que vai causando o quê? Não passa sangue com oxigênio e esse membro, dependendo de qual artéria ela é obstruída, isso vai causando morte, isquemia e necrose e morte do tecido. Pode ser de um dedo, de um pé, de 2 dedos, ou da perna, do pé, enfim, dependendo de qual é a artéria que está subocluída. O que eu preciso fazer, gente? Também coletar o histórico clínico do paciente, exame geral. Então, o tempo do início da úlcera vai ser sempre muito curto, não é igual da úlcera venosa, que é anos. Esse paciente vai ter um tempo curto, 1 mês, 2 meses. Vai sentir muita dor, a dor não vai cessar com analgésicos simples, como dipirona, Tilenol. Ele vai mancar, ele tem inúmeras doenças associadas. O paciente venoso mal tem hipertensão. Esse tem hipertensão, diabetes, é fumante, colesterol alto, aquele paciente que tem tudo. A avaliação dos pulsos, vocês vão ver que o pulso está ausente ou está muito difícil de auscultar. Quando ele lembra que o venoso, quando você toca o pé para cima, ele se sente o quê? Confortável? Ai, melhorou. Porque você jogou o sangue de volta para o coração. Agora não. Quando você faz a elevação do pé, como tem uma artéria obstruída, você está devolvendo o sangue. Então, está piorando ainda mais. Tá? E aí, dói muito, fica cianótico, ele se sente desconfortável. Até para sentar na maca, ele se sente desconfortável. Ele não consegue deitar na cama dele, ele fala que está dormindo no sofá, que a vida dele está péssima, que ele não consegue dormir. E o índice tornozelo-braço vai dar uma nota de 0,8 para baixo. Por quê? Lembra que o índice tornozelo-braço é um exame para
fazer o diagnóstico de doença arterial, então ele vai fechar o diagnóstico de uma doença arterial. Então, olha para vocês verem. Lembra que a venosa era uma lesão muito vermelha, porque tinha muito sangue no membro inferior? Agora é o contrário, ela é pobre de sangue. Então, ela é pobre de sangue e tem pobre de oxigênio. Então, ela tem necrose, ela é pouco oxidativa, ela é fria, tem pouco pelo, o edema é quase que ausente, né? E a dor é que não cede com analgésico. Então, o que o enfermeiro ele vai precisar fazer, né? Vai ter que controlar as doenças de base, né? Vai orientar no controle das doenças de base, vai orientar no controle do colesterol, orientar o paciente a parar de fumar, orientar o paciente a evitar traumatismo mecânico e térmico, vai tratar o leito da ferida. O desbridamento aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o paciente vai sentir muita dor. E o tratamento ele é farmacológico, com prescrição médica, porque ele vai ter que fazer uma vasodilatação para poder chegar mais sangue, vai usar antiagregante plaquetário. E aí, para que eu vou fazer um desbridamento ali, se vai ter chance de sangrar, né? Então, assim, eu vou utilizar ali um hidrogel, algo que vai realmente hidratar aquele leito, que é um leito mais seco. Mas, assim, o tratamento focado é médico, né? Porque vai fazer o quê? Um tratamento cirúrgico com métodos endovasculares para poder desobstruir aquela artéria que está com uma obstrução de colesterol, né? De gordura. Isso, sim, é um tratamento necessário. E aí, o que a gente vai fazer, né? Controlar a dor com a prescrição médica, que é de alguns medicamentos, o curativo mesmo ali para manter o leito úmido, vai enfaixar sem compressão e hidratação ali da pele ao redor, tá? É importante a gente pensar que o cuidado ele é interdisciplinar, né? A gente precisa ter vários profissionais nos ajudando, e o paciente ele precisa também entender que ele é o centro do próprio cuidado, né? Inclusive, quando a gente está falando de um paciente nível ambulatorial, né? Um paciente nível domiciliar, a gente precisa do apoio dele, do suporte, para que mantenha as nossas orientações. Aqui as referências, as minhas redes, né? A minha rede principal é o Instagram, que é o Enf Alcione Abreu, mas eu também tenho um canal no YouTube, que é a doutora Alcione Abreu, o meu Facebook, mas assim, eu sempre estou mais na rede do Instagram, que é o Enf Alcione Abreu. Quem tiver, né, alguma pergunta, ou também quiser conversar comigo depois, eu estou sempre lá no Instagram, que é o Enf Alcione Abreu.